Olá, seja bem-vindo. Neste bloco nós vamos fazer uma breve introdução para poder entender alguns conceitos aqui sobre os planos relacionados à segurança que nós utilizamos, né, na área de segurança aqui, e a forma de utilização deles, divididos assim de uma forma didática. E aí, quais são as nossas prioridades na elaboração de qualquer tipo de plano? Então vamos lá. Então o objetivo de um plano de emergência é o planejamento adequado aqui das ações, né, da segurança em caso de ameaça de bomba, visa reduzir a ameaça e o pânico, que é a mais contagiosa aqui das emoções humanas, né? A partir do momento que alguém fala que tem uma bomba aqui no prédio, por exemplo, tal, isso pode gerar uma sensação de pânico ali das pessoas, né? E aí causar um distúrbio ali dentro da empresa ali, às vezes por uma ameaça até falsa. Então, tudo deve ser feito para preservar a vida de qualquer pessoa que esteja na nossa área de atuação. Nosso foco aqui vai ser sempre a vida em primeiro lugar. Então, o nosso primeiro item, se a gente olhar aqui nessa priorização, essa pirâmide, a gente vê o quê? A base dela é sempre a vida. Toda vez que você prepara qualquer tipo de ação de segurança, qualquer plano de segurança, para poder agir em determinadas situações aí, e não leva isso em consideração, o erro pode ser fatal, pode ser muito negativo. Então, a vida sempre é a prioridade das ações aí dos planos de segurança, do plano de emergência, plano de continuidade de negócio, da ação reativa da segurança. Então, tudo isso aí tem que estar relacionado à vida que está sempre em primeiro lugar. Depois vem o patrimônio. Ou seja, preservar o patrimônio da empresa, os bens da empresa, seja bens tangíveis ou intangíveis. E aí depois ainda você tem o quê? A retomada das atividades produtivas. Então isso pode ser feito, obviamente, através de um planejamento antecipado, né, da forma de agir, né, identificando ali quais são os processos críticos que a empresa tem, né, fazer uma análise de impacto no negócio, por exemplo. Pode usar qualquer metodologia, o BIA mais conhecido aí, mas você identificar quais são os processos mais críticos e aí o tempo que ele pode ficar parado e tudo mais. E com isso você desenvolver então trabalhos ali para evitar que isso ocorra, identificando os riscos daqueles processos e aí trabalhar para identificar que aquele risco se concretize. Caso ele se concretize, você tenha como agir e aí ter uma prioridade do que você tem que voltar a funcionar para aqueles processos que são críticos para a empresa. Então essa é a ideia quando você vai fazer um trabalho ali de análise de risco, começando através daqueles processos que são os mais críticos para a empresa. Muito bem, então os fatores motrizes para uma ameaça de bomba, quer dizer, o que motiva as pessoas, o que alavanca, com que faz que ocorra ameaças de bomba na empresa, por exemplo. Pode ser aí mobilizações populares, pode ser a conjuntura político-social da instituição, pode ser grandes eventos aqui no Brasil. Então, por exemplo, na época da Copa, aí foi bastante discutido isso daí, a polícia fez muito treinamento em relação a ameaças de bomba e tudo mais. Então, o que a gente vê é que uma ameaça aqui, em determinado período, pode não ser considerada como provável, mas já em outras circunstâncias deve ser tratada com a máxima prioridade. O que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes na situação, a empresa, em determinadas situações aí, em determinado momento até político do país, ela não se preocupa, isso não é um risco, né, de ter uma ameaça de bomba, isso não é um risco, não está dentro do radar ali da empresa. Então, mas com uma mudança, às vezes, de uma atividade da empresa, por exemplo, uma multinacional que começa um problema lá fora e aí sofre o reflexo aqui dentro, né? Ou uma empresa que vai ter uma mudança, uma fusão, uma venda, fechamento da empresa, né? Coisas desse tipo, pode ter uma reação da população, dos funcionários, coisas desse tipo, e aí entrar no radar da empresa. Falar, isso aqui realmente pode acontecer. Então é um risco aí potencial para ocorrer aqui na empresa dentro dessa situação. O que eu quero dizer é o seguinte, é que às vezes num dado momento a empresa
não vislumbra essa possibilidade, né? Não está naquele radar da empresa ali nem como risco potencial, não enxerga isso. Mas com a mudança do cenário, quer dizer, a mudança desse cenário pode ser dentro da empresa, internamente, por exemplo, demissão em massa, né? Pode ser o caso de venda da empresa, né? Ou coisas desse tipo, e isso pode desencadear, então, uma situação de ameaça de bomba, ou uma situação social, política, né? Uma mudança política e tal, que pode trazer ações desse tipo. Então, quer dizer que a ameaça de bomba ela pode estar num radar totalmente fora ali e depois, de acordo com essas mudanças, ela entrar aqui no nosso radar para que a gente possa fazer o tratamento. Muito bem. Para isso, o que a gente vê aqui? Por que ter um plano de segurança? Por que ter um plano de emergência? E por que ter um plano de continuidade do negócio? Qual a diferença básica aqui? Eu vou mostrar isso, vou falar sobre isso de uma maneira didática aqui, já que os nomes aqui, os conceitos aqui, eles podem ser mudados aí de acordo com a empresa aí. A empresa cria o seu próprio conceito em relação a isso e não tem nada de errado nisso. Eu quero colocar isso de uma forma didática. Quando você faz, então, uma análise de risco e você identifica lá quais são os riscos críticos, né? Aquele que tem maior probabilidade de acontecer, que traz maior impacto para a empresa, e aí exige um tratamento para isso, pode ser a elaboração de um plano de segurança, que vai ser o resultado dessa análise de risco, que vai gerar um plano de ação, e esse plano de ação vai gerar o quê? O teu plano de segurança. O plano de segurança é para manter as condições de segurança da empresa. Ou seja, é um plano preventivo, para evitar que aquilo ocorra. Então, para evitar que o risco se concretize, para evitar que o risco se repita. Então, você tem um plano de segurança para isso. Então, ele é preventivo. Mas alguns riscos, apesar da probabilidade ali, você com o plano de segurança, você diminui a probabilidade, a chance daquele risco se concretizar ou dele se repetir, né? Mas o impacto vai ser o mesmo. Então, você pode diminuir probabilidade com o plano de segurança, mas o impacto, se ele acontecer, vai ter o mesmo. Para diminuir o impacto, você pode fazer o quê? Criar um plano de emergência. Plano de emergência já é reativo, não é preventivo. É quando acontecer, o que eu faço? A partir do momento que aconteceu, que aquele risco se concretizou, o que a equipe de segurança vai fazer? O que a empresa vai fazer? Com essas ações, o que você pretende fazer? Diminuir, então, o impacto que aquele risco traz. E aí você, então, diminui esse impacto no negócio da empresa. Então, o plano de emergência, ele é reativo, diferente do plano de segurança, que é preventivo. Já o plano de continuidade de negócio, ele faz com uma visão já mais à frente, ali, que é o quê? Você preparar um plano que, a partir do teu plano de segurança, mesmo assim, como não existe risco zero, né? Aquele risco se concretizou, você acionou então o teu plano de emergência, que foi lá atuar e diminuir ali o impacto que ele trouxe, e depois você quer o quê? Voltar a funcionar o mais rápido possível. Então, o plano de continuidade de negócio tem essa visão de fazer você, da empresa, retornar ao padrão mínimo necessário, atendendo aqueles os fatores críticos da empresa para ela continuar a produzir para aqueles, por exemplo, fornecedores críticos, prestar um mínimo de serviço ali essencial, que isso foi analisado quando você fez lá a sua análise de impacto no negócio, né? Então aí você já sabe por onde você deve voltar. Então a ideia, só para a gente colocar de uma forma didática, quando a gente fala de plano de segurança, está falando de prevenção, emergência é reação e o plano de continuidade de negócio é, como o nome diz, é para continuar o negócio. Então aí dentro de um padrão mínimo. Para todos esses planos, você tem uma análise de risco que ela vai sugerir esse tipo de atuação, né, da empresa. Então a base de todo o planejamento de segurança é sempre uma análise de risco, né? E aí vai desenvolver a elaboração desses planos. Muito bem. No próximo bloco a gente vai falar do conceituamento aí, a conceituação aí de alguns explosivos. Até lá.